Produtor, a origem das feridas da alma podem surgir de diversas fontes, né? Sim. Nós sabemos da mágoa, traumas, pecados Sim, não confessados, relacionamentos sim, quebrados, situações de sofrimento. Isso gerando na alma da pessoa, né? Feridas que elas se manifestam através, às vezes, da sim, amargura, da raiva, do ódio, baixa autoestima, entre outras, né, demonstrações através das atitudes. Mas o que fazer, produtor, quando queremos curar alguém, mas este alguém também não se move, não faz por onde, pega todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, sua raiva, seu desamor pela vida e lança totalmente a responsabilidade naquele cuidador? o que acontece, pastora Luciana Reis? Existe os três pilares da consciência. A consciência ela tem três pilares. Sim. E tudo na vida tem que ter um querer. E quando eu falo de consciência, que a consciência tem três pilares, eu estou falando de pensar, sentir e querer. Porque para que alguma coisa aconteça em minha vida, em sua vida, que já aconteceu, você teve que querer. É verdade. Para você receber uma cura, de repente uma coisa impossível, você tem que dar uma certa liberdade. Quando eu falo desses três pilares da consciência, que é de pensar, sentir, querer, nós vamos aqui na palavra do Senhor em Filipenses 4:8, que diz: tudo que é verdadeiro é bom pensar. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, um desses pilares aqui é pensar. Então, vamos pensar em quê? No que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, né? No que é amável, no que, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, que está escrito aqui em Filipenses 4:8. E aí você começa a sentir uma certa edificação em sua vida. Ou seja, e já é um querer, né, já vindo assim do Espírito Santo, você dando também liberdade, porque aí você realmente quer ser transformado, você quer sair de uma situação. A mesma coisa quando eu fui ao médico. A doutora chegou para mim e falou assim: olha, para a sua situação, você vai viver à base de remédio e insulina. Sim, no caso ela decretou que o senhor estaria enfermo Sim. o restante da sua vida. Aquilo Sim. ali não tinha cura, né? Mas dentro de mim, naquele exato momento, eu comecei a pensar, eu comecei a sentir, e eu comecei a querer e fazer uma coisa que eu não estava fazendo, que era me cuidar. Eu comecei a me cuidar. Houve uma Hoje, reação da sua parte. de certeza, hoje, por exemplo, eu mudei a minha alimentação, eu faço exercícios, coisas que eu não fazia, e eu tive a cura para minha enfermidade, que era impossível aos olhos da doutora, que ela pôde dizer isso para mim. Então ocorreu uma mudança de mente. Sim, é o que eu disse. Eu apliquei nesses três pilares, né, da consciência, que é o pensar, sentir e querer. Então, peraí, eu vou pensar em tudo que é verdadeiro. E o que era verdadeiro naquele momento que eu não estava fazendo? Eu não estava me cuidando. Enfim, uma série de coisas. E então, hoje eu louvo ao Senhor. Então, realmente houve um louvor, porque houve um querer dentro de mim. E agora, e tem também os três pilares do querer. Do querer, que é querer fazer. Fazer o quê? Aquilo que vai edificar a sua vida, né? Enfim, poder fazer. Quando você realmente dá liberdade do Espírito Santo, você recebe esse poder, você recebe essa virtude para que você possa aplicar em sua vida e você tem resultado. Enfim, aí você começa, aí vem aquela passagem, né, do saber, você começa a saber de coisas que você, né, estava por fora, por exemplo, que nem no meu caso. Eu comecei a entender muitas coisas e ver muitas coisas também por intermédio do Espírito Santo, começou a me mostrar. E quando eu falo aqui do querer, do Salmo 37:4, diz o quê? Deleita-te no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração, não é assim mesmo? Então, querer fazer. Então,
Você vai ter aí a virtude do Senhor para que Ele possa estar te movendo e você tendo aquela força para poder continuar e vencer o que está te vencendo. Em Efésios 6,10, poder fazer o quê? Poder se revestir da armadura de Deus, porque as astúcias do nosso adversário têm sido muito grande. E quando se trata de saber fazer, sabedoria, que nem no livro de Provérbios, diz, Provérbios 16,16, é melhor obter a sabedoria do que o ouro e do que a prata. Você vê que muitas pessoas elas estão perecendo, tem o ouro, tem a prata, uma coisa, isso não quer dizer tudo, mas quando você tem a sabedoria, você começa a ver as coisas de uma maneira completamente diferente, você tem resultado para muitas coisas na sua vida, em todas as áreas. Pessoas que se entregam totalmente. Por mais que você apoie, você ajude, elas não possuem uma reação. Não tem que querer. Nós vemos assim na sociedade que, como diz a palavra de Deus, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Então nós vemos às vezes mães que, filhos já adultos, já estão assim com uma idade avançada, como casos que nós presenciamos. Sim. De pessoas às vezes têm mais de 65 anos, 70 anos, já é a época dos filhos estarem cuidando delas. E nós vemos assim que esses filhos eles trazem um transtorno muito grande às vezes para a família, para essa mãe, para os seus irmãos. E ao invés de trazerem a paz que tantos esses idosos precisam, né? Eles trazem transtorno, né? Eles não vão querer, eles insistem em ficar envolvidos em vícios, eles insistem em ser agressivos, em usarem, né, de palavras agressivas, levando essas pessoas à própria destruição. Porque a Bíblia diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a si mesmo. É o que eu falei, tem que haver um querer. E quando a pessoa quer sair de uma situação, quando ela quer viver as promessas que o Senhor também tem para as suas vidas, vai dar lugar, o Espírito Santo vai agir na mente, vai agir no coração e vai haver uma mudança. Agora, quando a pessoa não quer... Por mais que venhamos querer ajudar pessoas, para nós que somos os cuidadores, os ajudadores, sempre existirá um limite. Com certeza. Né? Que nós não podemos extrapolar o limite que nós suportamos, eu vou te tanto passar. Espiritual quanto eu físico. Vou te passar, né? Sim, vou te passar uma experiência, que nem havia um riacho que um sapo e um escorpião tinha que atravessar. Sim. Aí, o sapo, ele, né, já tem lá a sua agilidade ali para poder atravessar aquele ribeirão. Mas o escorpião não tinha. O escorpião falou assim: aqui, tu não me dá uma força de me atravessar esse riacho, não? Aí o sapo falou assim: se eu te ajudar, você vai me picar. Aí o escorpião falou assim: eu prometo que eu não vou lhe machucar. Enfim. E aí o sapinho foi lá com o escorpião nas costas. Quando estava já chegando pertinho, o escorpião foi lá e picou o sapo. Ou seja, aí o sapo falou: você falou que não ia fazer uma coisa dessa comigo. E ele falou: essa é a minha natureza. Sim, então por esse motivo, que até para você ajudar alguém, você tem que saber se essa pessoa quer realmente. Então, não, quero ser transformado, eu quero mudar de vida. Então, se esta pessoa ela quer, né, mergulhar nesses 3 pilares que eu falei aqui, no caso que é de pensar, sentir e querer realmente o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, e mergulhar nessa situação, com certeza o Espírito Santo vai entrar com providência e vai haver uma libertação, uma transformação de vida. Agora, se a pessoa não quiser, você pode fazer de tudo. Você pode dar os céus, mas que não vai acontecer nada. Então, até para nós ajudarmos, existe um limite. Tem que... Devemos buscar a orientação de Deus até que ponto Por nós quê? devemos agir, né, em prol de alguém. Sim. Nunca esquecendo sobre o poder da oração, que devemos orar sim, a pessoa estando próxima a nós ou não. Sim. Mas que existe um limite de ajuda. Olha, certa feita eu fui fazer um evangelismo no centro da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. De repente encontrei um homem barbudo, cabeludo,
um saco nas costas, e eu evangelizei ele, falei, você quer aceitar Jesus? Ele falou assim, ó, eu aceito Jesus, vou continuar morando na rua. Eu era meio louco, peguei aquele mendigo, levei para minha casa, eu cortei o cabelo dele, ele tomou banho, eu arrumei roupas para ele, sapatos, e aquele homem começou a andar na obra do Senhor comigo, e a gente junto ali, Deus transformou a vida daquele homem. Chegou um dia que aquele homem chegou a mim e falou assim, olha, eu não quero mais Jesus. Eu falei, o quê? Eu falei, tu quer ir para onde? Ele falou assim, ó, eu quero comer lixo na rua. Falou que estava sentindo saudade de comer lixo. Sim. E aí eu falei, não, peraí, tu tá escolhendo lixo? Ele falou assim, tô escolhendo lixo. Pegou e foi embora. E aí ele tá até o dia de hoje comendo lixo nas ruas. E casou, a esposa e ele comem lixo até o dia de hoje nas ruas. Sim. Enfim, eu não tô aqui julgando, criticando ninguém, eu só tô falando o seguinte, que se a pessoa, se ela não quiser, você pode fazer de tudo. Porque... E a palavra de Deus nos ensina, né? Que aqueles que buscam ao Senhor de todo coração, de nada tem falta. Quando Sim. alguém determina a sua mudança e decide realmente deixar que o Espírito Santo entre no seu coração e transforme, realmente há uma mudança. Mas tem pessoas que a própria Bíblia fala sobre aquele coração de pedra, né? Então nós temos que ter sabedoria. Se a pessoa não quiser, a gente não pode forçar. A gente não pode forçar. Mas também não podemos pegar todos os problemas dessa pessoa e ficarmos responsáveis por ela. O que vai acontecer, você vai entrar no vento, você vai adoecer, entendeu? Você vai acabar se envolvendo. Porque até nós, como servos de Deus, seres humanos, também temos um limite, né? De certeza. E isso me faz lembrar, Proto, da passagem que diz sobre Abraão e Ló. Sim. Que os pastores brigavam entre eles, né? Tanto os pastores de Abraão quanto de Ló, e houve uma separação. Ló escolheu Ló pela aparência. Sim, ele escolheu uma campina verdinha. E Abraão, como sempre, fiel a Deus, seguiu, né, com o seu povo. E ele ainda teve que retornar lá, né, para socorrer Ló, né? Então, na nossa vida, em alguns momentos, será necessária uma escolha. Devemos permanecer em oração. Sim. Mas ocorrerá uma separação. Sim, de certeza. Até que me chamou muita atenção uma passagem aqui da palavra do Senhor que está em Mateus 19, 29, diz assim: todo aquele que deixar o lar, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Prioridade. Porque às vezes tem situações que nos tiram da presença de Deus. Mas o que acontece? Aí fala sobre prioridade, você priorizar o reino, como diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas Deus acrescentará. Ou seja, o que você não pode fazer, Deus vai estar fazendo. Não é, você vai estar abrindo mão de algumas coisas, mas do que você vai abrir mão, Deus também vai agir, vai trabalhar e vai fazer além do que está no seu coração. E em todas as circunstâncias. Não é que você vai abrir mão da sua família, não é essa questão, você vai desprezar. Não se trata dessa situação. Mas aqui se trata de quando você prioriza o reino, Deus salva na tua casa, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. E as pessoas que não entendem o teu chamado vai passar a entender, porque vai se aliar juntamente contigo, eu digo, numa aliança do Espírito. Mas em qualquer circunstância, por mais que venhamos ajudar alguém, se aquela circunstância nos afasta do propósito do Senhor, devemos nos afastar. O que acontece? Para você ajudar alguém, você precisa ter, sabedoria e entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o caso de Jonas, os marinheiros entraram num grande vendaval. Por causa de Jonas. Por causa de Jonas. Enfim, mas que não obedeceu a voz de Deus. Então, tem pessoas que vai aprender ouvindo. Tem pessoas que vai aprender como Jonas, no ventre. Lá ele orou. Lá ele se humilhou e foi fazer o que Deus tinha mandado. A pessoa terá que passar o seu processo próprio por não ouvir os conselhos, mesmo do pai, da mãe, os conselhos da palavra de Deus. Sim. E terão que sofrer o processo para reconhecer e se voltarem para Deus e alcançarem o Senhor está o castigando, mas a própria da pessoa. Isso aí, entendeu? Então é o que acontece no dia de hoje. Então, para você ajudar alguém, você tem que ter a direção de Deus. Deus mandou, então você vai, porque ali vai ter salvação, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação. Agora, se você for por conta própria, sem a direção de Deus, não vai acontecer absolutamente nada. E corre risco ainda você entrar no vendaval. Da pessoa
seu barco naufragar. De certeza. E que você possa então estar atento em decisões e que o Espírito Santo te dê sábias decisões em como ajudar aquela pessoa Deus que abençoe. você tanto tem se dedicado. Busque a orientação do Senhor e primeiro priorizando o reino de Deus. Deus te Tudo abençoe. aquilo que te afasta de Deus, que possa ser prejuízo para você, que você possa retirar, entregar nas mãos do Senhor, permanecer em oração e deixar que o Espírito Santo trabalhe lá aonde você já tentou e não conseguiu. Deus te abençoe.